Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas. Olá, estamos começando mais um Conexão Poder, recebendo hoje aqui no estúdio o promotor Roberto Turim, que é do Núcleo de Defesa do Patrimônio Público e também preside a Associação Mato Grossense do Ministério Público, a AMMP. O assunto, é claro, a polêmica que toma conta de Mato Grosso, a polêmica dos grampos, que o governo teria mandado a Polícia Militar grampear 120 pessoas, né, professor, no estado, pessoas, jornalistas, empresários, advogados, políticos, enfim. Entre esses grampeados também traficantes, a chamada barriga de aluguel. Vamos comentar sobre este assunto com o promotor Roberto Turim. Também participa dessa entrevista meu amigo professor Luiz Antônio, que é um especialista nessa área de segurança, é um especialista nessa área de tecnologia, investigação, monitoramento, né, professor? O professor é muito estudioso nas questões da CIA, da KGB, dessa turma toda, né, professor? Por isso está aqui presente para participar desta entrevista. Promotor Roberto Turim, obrigado pela sua presença. Primeira vez no Conexão Poder, né, doutor? Eu sou convidado. Pois é, foi convidado. Houve a oportunidade. Isso. Doutor, como é que o senhor avalia essa polêmica toda em Mato Grosso, que avalanche no Estado, avalanche política, econômica, enfim, abalou as bases do governo do Estado, a polêmica dos grampos. Há exagero nisso tudo ou tudo isso pode realmente ser verdade, tudo isso pode se comprovar que influencia demais nessa reta final de governo e as denúncias são verdadeiras? Inicialmente, como você falou, é bom a gente lembrar que nós estamos no momento da turbulência, né? Aquela chamada olho do furacão, que é o pior momento para você avaliar e tirar conclusões sobre qualquer coisa. Então, eu diria até que é temerário hoje você dizer, olha, pode acontecer A ou B ou C. O que nós temos de concreto até agora? Né? Até agora nós temos de concreto o quê? Um encaminhamento, um pedido de investigação, feito e encaminhado pelo Dr. Mauro Zac, também promotor de justiça, dizendo que ele tinha tomado conhecimento de que estaria havendo, por parte de agentes públicos, no caso ele cita, né, membros da PM, da chamado o artifício da fraude, chamada barriga de aluguel. O que vem que ser essa expressão no âmbito da interceptação telefônica da investigação? O senhor sabe que para a gente conseguir interceptar as comunicações telefônicas no Brasil, você precisa, primeira coisa, de ordem judicial. Né? Qualquer interceptação telefônica feita sem ordem judicial é a princípio ilegal. Né? E acaba sendo nula como prova depois. Isso. Né? A questão da prova é um segundo momento. Mas hoje, você, se precisa interceptar a comunicação telefônica de terceiras pessoas, você precisa de ordem judicial. Muito bem. É claro que as companhias telefônicas, as empresas que operam, também já têm conhecimento disso, por obrigação legal. Então, ela só pode desviar, né, o fluxo da conversa para um aparelho que faz a gravação, aqui no caso denominado guardião, mas pode ser qualquer outro instrumento, se ela tiver uma ordem judicial para isso. Uma autorização do juiz por escrito dizendo, olha, a comunicação do número tal também vai ser gravada e desviada para tal, beleza. A companhia telefônica não faz isso sem essa ordem judicial. Se ela fizer, eles também estão cometendo crimes, tem consequências criminais, civis, né, inclusive com relação à própria concessão do serviço, uma série de consequências. Então precisa dessa ordem judicial. A pessoa que quer ilicitamente interceptar alguém, ou várias pessoas, ele usa desse artifício chamado barriga de aluguel. Né? O que ele faz? Então, pede ao juiz formalmente a interceptação de determinados números de telefone. É claro que para eu pedir ao juiz a interceptação do número de telefone, eu preciso explicar para o juiz o motivo.
Até porque a lei diz que você só pode interceptar para investigação criminal, processo judicial e ainda de determinados crimes, não é de todos. Só de crimes graves, punidos com reclusão, o juiz poderia autorizar. Então você chega com uma petição para o juiz e diz, olha, está ocorrendo tais e tais crimes e tem tais e tais pessoas envolvidas que usam tais e tais telefones. Eu posso interceptar? O juiz analisa, está dentro da lei, ele autoriza. O que acontece no chamado barriga de aluguel é que dentro desses números que você elencou ali, da quadrilha que você está investigando, por exemplo, da organização criminosa, você inclui vários outros números de pessoas que não estão relacionadas com aquela situação fática, com aquele sem crime, falar de quem é aquele número. sem indicar, então coloca um nome lá qualquer, Zezé, número tal, tal. Na maioria... aparece lá Mumu. Um nome que, né? Na maioria das vezes, o que ocorre com o juiz e o promotor? Eles analisam a legalidade formal daquele documento. O que é a legalidade formal? Olha, a polícia está me descrevendo um fato que é um crime punido com reclusão, e ela está me dizendo aqui que ela não consegue investigar se ou não autorizar a interceptação telefônica. Então, formalmente, aquele pedido da autoridade policial ou do Ministério Público está correto. O que o juiz vai fazer? Defiro. O juiz não vai sair ligando para um por um para perguntar quem nem deve, né? Porque se ele, sou o juiz, estou ligando para... Não, o senhor é o traficante? O criminoso, não, exatamente. Então, a questão da investigação dela é sigilosa por isso, né? Então, o juiz defere aquilo ali. Obviamente que no andar da carruagem, a pessoa, a polícia, o Ministério Público, quem pediu a interceptação, tem que fazer um relatório do que foi interceptado e encaminhar para o juiz. É claro também que no caso de barriga de aluguel, o relatório que vai para o juiz diz respeito somente àqueles casos realmente da organização criminosa que estão sendo investigados. Os números corretos. E não daqueles outros que foram indevidamente instruídos ali. Então só teria para o juiz ou para o promotor um jeito de saber. Ele dá de vez em quando uma incerta lá no local onde está sendo feita essa interpretação, deixa eu ver. E dá sorte de naquele momento pegar uma pessoa que ele reconheça que está sendo ouvida, que é indevido. Então é muito difícil você fazer esse controle, né? Você a priori confere a legalidade formal da coisa e confia na fé pública da autoridade policial, do responsável pela investigação que está te passando aquela informação, né? Depois, no segundo momento, esse relatório é avaliado juridicamente e aí vai ver se ele serve ou não para ser incluído num processo criminal. Aí ele vai passar a ser prova. E aí sobre ele você vai ter que dar à outra parte o direito do contraditório e da ampla defesa, para o juiz poder analisar isso como prova e levar em consideração para eventual condenação ou absolvição de alguém. Então esse é o processo legal, né? Quer dizer, em tese tem que se fazer isso. Em tese Só não, que nem sempre tem que se fazer isso. Nem sempre se faz isso. Eles têm um aparelhinho lá, intercepta esse número aqui. O cara vai lá e intercepta. Não é assim. Ou eu estou enganado, professor? Não é porque ele tem um aparelho lá, você tem uma visão assim equivocada. Eu tenho um aparelho, por exemplo, como você vê, o meu aparelho guardião, se dizer. O que esse aparelho faz? Ele vai, todas as linhas telefônicas, comunicações que forem direcionadas para ele, ele vai filtrar. Mas o direcionamento da linha para cá, quem faz é a empresa de comunicação. No caso do Brasil, Oi, Vivo, Tele, qualquer um, né? Essa empresa só vai fazer isso com ordem judicial. Se ela fizer isso sem ordem judicial, ela está cometendo crime. Essa é a forma. É claro que existem outras formas ilícitas, criminosas, né? A pessoa vai onde passa o cabo e liga lá e tal. Mas isso aí é a arapongagem, né? Realmente criminosa. É só em filme que isso acontece? Não, isso é o crime. Mas a polícia comete esse crime, então? Não, nesse caso a polícia não precisa fazer isso. Ela tem um aparelho oficial para fazer isso. A única coisa que aconteceu nesse caso aí é que agentes agindo de má fé, então, é o que chama de barriga de aluguel, enganam e induzem a erro a autoridade judicial. E ele concede uma ordem indevida. Então, assim, é muito mais fácil você mandar um ofício para a companhia telefônica dizendo, olha, intercepta a comunicação de A, B, C e D, do que você tentar descobrir pela cidade inteira onde que passa o canal da comunicação do A, B, C e D, ou você ter a famosa maletinha, né, ou a combizinha, a van, ficar estacionada para fazer a interceptação ambiental. Isso dá um trabalho imenso
e você às vezes não consegue resultado nenhum, porque às vezes você passa semanas ouvindo com um telefone interceptado sem que haja nenhuma comunicação relevante. Ou então há telefones que eu já trabalhei em investigações desse gênero, telefones que produzem horas e horas de conversa, mas daquelas horas e horas de conversa você aproveita 2 minutos ou 3 para a investigação. De repente são esses 2 minutos que comprometem a república toda, né? Para a investigação. O professor Luiz Antônio então a trabalha dificuldade nessa é essa, é muito mais fácil você mandar lá para a companhia telefônica um ofício, só que você só manda o ofício autorizado judicialmente. Sim, mas se você quer fazer ilegal, então você tem que conseguir enganar o Então, sistema. mas aquilo que eu falei para o senhor, será que a polícia não engana o sistema, ô professor? Não, olha, aí que tá... Ou só tem bonzinho na polícia? Não é que em nenhum lugar só tem bonzinho nem malzinho, né? É o que eu gostaria de evitar o maniqueísmo. Nós estamos num momento, né, não só por conta dos problemas nacionais que nós estamos vivendo desde ontem e que já são produto de um processo, um momento em que todos nós estamos muito exaltados e preocupados com essa situação de descontrole do país. Essa crise ética, essa crise moral que afeta não só o Estado, afeta também a União e a União muito mais. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar para a apreciação dos senhores e dos ouvintes, telespectadores, é que a gente não deve generalizar essas opiniões, né? Por exemplo, tem um grupo de agentes públicos que comete um ato ilícito, né? E a gente generaliza. Olha, a Polícia Militar de Mato Grosso, olha, calma, a Polícia Militar de Mato Grosso tem milhares de soldados. Alguns policiais da Polícia Militar. Exatamente. Então, assim, o primeiro cuidado que a gente precisa ter nessas situações é não generalizar em nenhum das várias situações que nós estamos vivendo, seja no Estado nem na União. Agora, a atividade de inteligência, André e promotor Turim, a atividade de inteligência é uma atividade importantíssima, estratégica em qualquer país do mundo e necessária. Em países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, Rússia, a atividade de inteligência é uma atividade nobre que recebe recursos vultosos do Estado para que ela produza conhecimento. Né? A atividade de inteligência ela vai em busca da produção de conhecimento, né, acerca de dados ou informações ocultas ou negadas, para que o tomador de decisões tenha elementos para tomar. Então, assim, o que não podemos fazer é demonizar a atividade de inteligência, que é outra coisa que também nós não podemos ir aos extremos. Né? Quando ela é mal utilizada, como aconteceu, ela gera problemas. E aí, o problema não é a atividade de inteligência, nem é a polícia. Exatamente. É o mau uso de alguns funcionários públicos fizeram dela. Como nesse caso, né, nós não podemos, como se diz, a polícia faz interceptação ilegal. Peraí. É óbvio, como se diz, não existe só gente boa na polícia, como também não existe só gente ruim. Não, você tem, a meu ver, a grande maioria dos agentes públicos envolvidos na investigação criminal são pessoas dedicadas, que vivem em situação de risco, de perigo no seu dia a dia, e que fazem um trabalho para cumprir, primeiro, o seu dever como funcionário público, e, em segundo, um trabalho que é muito relevante para toda a sociedade. Obviamente que, como em qualquer outra profissão, você vai ter os desvios de conduta, que é também natural do ser humano. Enquanto nós formos humanos, e seremos até o fim da vida, você vai ter falhas em qualquer sistema. Esse caso aqui é um exemplo claro de uma falha do sistema. É uma falha do sistema, mas não quer dizer que o sistema seja falho por natureza. O sistema é humano e pode ser burlado. E foi burlado nesse caso específico. Aparentemente, pelo que a gente sabe até agora, houve essa burla. Agora, temos que reconhecer, como o professor disse, primeiro, a necessidade para o Estado, para qualquer organização social funcionar, você precisa ter serviços de segurança. Infelizmente, a gente vive num mundo onde a criminalidade é algo latente à sociedade, inerente à sociedade. E você precisa ter formas de combater essa criminalidade. Aqui a informação de que o juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, que é o juiz que autorizou... O juiz de Cáceres, que estava em Cáceres que autorizou os grampos em outubro de 2014, foi isso? Isso. Ele prorrogou 3 vezes essa autorização. Sim. E a prorrogação das investigações é legal. Mas na verdade o que acontece muitas vezes... Mas antes de prorrogar, não seria o caso de analisar também? Não.
É que, veja bem, você tem que entender assim. Nós temos situações em que você está investigando e você já tem um fato específico, nem vamos falar da pessoa, vamos falar do fato. Você tem um fato específico, concreto, objetivo que você quer investigar. Então você pede, olha, eu quero investigar se o fulano ali matou ou não o Beltrano, mas eu vou falar de um homicídio, que é um crime fácil de entender. Então você tem aquele fato. É uma coisa, né? A interceptação vai então se limitar aqui um período de tempo para dizer se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Isso é uma situação. Outra, você pega a região de Cáceres, fronteira, né, onde você tem inúmeras quadrilhas organizadas agindo, por exemplo, no tráfico. E você chega para o juiz e diz, olha, eu preciso fazer um monitoramento aqui, porque eu tenho indícios que o João do bairro tal comanda uma quadrilha que trafica, o João do bairro X, o Pedro, o Mané, o Zé, e todos eles podem estar unidos aqui a um grandão lá de Cuiabá, que é o B. Olha, para você fazer o acompanhamento de toda essa situação e ao final chegar à conclusão, você pode até identificar alguns crimes menores aqui e outros aqui, mas você ainda não chegou lá, né? Para isso tudo você precisa de um longo período de tempo. E para isso as interceptações podem, e a lei autoriza isso, serem prorrogadas, tá? Então eu não tive acesso a esse processo, não li, não acompanhei, não trabalhei nele. Mas posso te dizer assim, com absoluta tranquilidade, que essas prorrogações são normais, que elas acontecem na maioria de investigações desse tipo. É óbvio que nós estamos falando aqui que o juiz não tinha ciência que dentro desses vários números que ele estava trabalhando, haviam números colocados ilicitamente que não faziam parte desses fatos a serem investigados. Mas a prorrogação por si só, ela é normal. Mas, promotor, a minha preocupação, acredito que do André, de toda a sociedade, é o seguinte: a atividade de inteligência é uma atividade muito importante. Agora, a pergunta é, quando o Estado não consegue ter o controle sobre ela, ou quando o Estado a direciona para determinadas pessoas, ela se torna um problema. E aí o ponto é, nós não sabemos hoje quem está sendo monitorado, qual é a profundidade do monitoramento, nem a extensão. Isso gera uma tremenda insegurança. Ninguém sabe, o André não sabe se o celular dele está sendo monitorado. E aí eu acho que é a pergunta que eu faço ao senhor. Quer dizer, até que ponto as pessoas podem se sentir tranquilas com fatos dessa natureza, onde a gente vê que o Estado não está tendo controle sobre a atividade? Bom, vou responder a sua pergunta. Evite falar certas coisas no telefone, né? É verdade. E de vez em quando você fala assim, você do grampo aí, se espirrar, saúde. Aí o cara escuta do outro lado. É verdade. A gente tem que ter bom humor também, até nessas situações, né? Mas assim, obviamente, isso que o professor disse, uma intranquilidade da pessoa comum, do cidadão de bem, dizer, será que eu estou sendo grampeado ou não, escutado ou não? É uma coisa inegável, né? Ainda mais quando se levantam questões como essa, de que o sistema estaria sendo desviado ilicitamente para outras finalidades. O que a gente pode dizer? Eu sou, Ariano Suassuna acho que dizia isso, né? Que todo otimista é um burro, né? E todo pessimista é um chato. Então você não pode ser nem otimista nem pessimista. Eu sou um realista esperançoso, como ele dizia. Então, como um bom realista, eu vejo os erros, as falhas do sistema, mas acredito que, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, o sistema é utilizado para o bem, né? E que, para a maioria das pessoas, o sistema funciona como um meio de segurança e não de insegurança. É claro que as falhas no sistema devem ser investigadas e punidas rigorosamente. E é o que a gente espera nesse caso aqui, né? Eu, como membro do Ministério Público, como presidente de uma associação que representa os promotores e procuradores de justiça do Estado, a gente não só quer, a gente exige realmente, e a gente quer acompanhar isso de perto, que haja uma apuração profunda, transparente e clara de toda essa situação. E que os agentes políticos, públicos, envolvidos nessa questão, sejam de fato exemplarmente punidos. Eu acho que só aí a gente pode dar certa tranquilidade para a sociedade. Porque assim, gente, nós temos que também ser sinceros,
no mundo em que nós vivemos hoje, segurança total não existe. Não existe. Não existe em situação nenhuma. Né? Você trabalha com um eventual risco em qualquer sistema do mundo Aí a falta e de qualquer coisa. privacidade é o preço que a gente paga para ter isso aqui, né? A tecnologia avançou tanto que hoje a privacidade já Paga está o uma preço coisa que mais vai ter isso restrita. aqui. O presidente do Tribunal de Justiça comentou que tem se falado de um outro equipamento denominado chipeira, que daria acesso ao guardião. Ele comentou que esse equipamento chipeira, que daria acesso ao guardião, precisa de uma senha autorizada e que isso tem que ser investigado quem tem essa senha. É nesse momento que a gente pergunta, quem tem essa senha? Não, o sistema guardião, ele é um sistema totalmente auditável. Sim, Como assim um sistema ele tem auditável? rastreabilidade. Isso. Você tem níveis de acesso, tá, dentro do sistema, e você tem níveis de segurança. Já foi determinado, o Poder Judiciário também já pediu internamente, mas o Ministério Público também já determinou, via corregedoria, que todas as interceptações telefônicas feitas de 2014 para cá, Até 2017. que tenham como fonte pedidos ou operação vinda da Polícia Militar, ainda que não estamos colocando em suspeita a Polícia Militar, não, mas estamos colocando sim, o fato que o que foi denunciado até agora é que era esse braço que operava junto com a inteligência ou algum setor da Polícia Federal, da Polícia Militar, é que teria feito essa interceptação ilegal. Então já foi determinado que se levante todas as interceptações que tiveram essa origem. E aí, nesse levantamento, você vai checar quais os números que foram interceptados. É claro que você não tem mais acesso à conversa que foi feita lá em 2014, a não ser que você tenha uma gravação guardada e que ela tenha sido utilizada legalmente num processo. Mas você não tem mais acesso à conversa. Mas você sabe quais os números e por que período ele foi e qual a pessoa física e o servidor público, o agente, que operou o sistema naquele momento, que teve acesso, que degravou, que produziu um laudo, que fez o relatório, né? E isso é tudo auditado. Está sendo feita essa auditoria já? No âmbito do Ministério Público, já foi ordenada essa auditoria. Tá? Só para informação, os policiais envolvidos, Gerson Luiz Ferreira Correia Júnior, Cleiton Dorileu Rosa e Sargento André Pereira de Moura Cardoso. São 3 policiais. Citados, né? E esses 3 policiais estão, curiosamente, lotados na Casa Militar. Casa Militar. Eles, na verdade, eles passaram pelo cargos de garimpo. confiança passaram pelo porque garimpo assim, também. esses servidores, em tese, independente da gente ter agora até o momento formada a consciência de culpa ou não deles, por exemplo, como pessoas investigadas, eles são técnicos, independente de serem da PM, são analistas de informação. Não, eu não tenho dúvida que se esses policiais... Então você tem várias pessoas dentro da PM, dentro da Polícia Civil, dentro do Ministério Público, que são treinadas, fazem cursos, são capacitadas para serem analistas de informação, analistas de inteligência. A gente falou você recebe um relatório imenso, você tem que selecionar ali o que é importante. Foi falado e o que aqui não por mim os nomes desses policiais, mas não se podem, de forma alguma, condenar essas pessoas, esses policiais, até porque, se fizeram, foi a mão de alguém. Sim, e qual é o isso princípio tem do que ser militar, apurado. promotor? Isso Qual é o princípio do militar básico? Segundo dizem, da hierarquia e da Sim, senhor. obediência. Sim, senhor. O melhor comandante é o próximo. Sim, senhor. Não é? Acabou. Enfim, cumpriram ordens. Se fizeram, cumpriram ordens. Agora, a pergunta é, ordens de quem? Esse é o ponto. Eu acho importante, algumas pessoas estão dizendo assim, o governador representou contra o promotor Mauro Zac. Vamos entrar nessa polêmica, Gabriel? Vamos entrar agora. Por falsificação de documento público, prevaricação, denúncia caluniosa. Olha, isso de certa forma tem um lado positivo, André. Sabe por quê? A partir disso tem que se apurar. Tem que se apurar. Né? Bom, a partir do momento que o Dr. Mauro Zac levou a público que ele tinha conhecimento de que essas coisas estariam ocorrendo, o grande fator de interesse, assim, de interesse público nessa questão é justamente isso. A partir daí, você não pode mais fingir que isso não existe. Exatamente. Ali, né? E agora, tá ali, o que eu tenho que fazer? Investigar profundamente, identificar os responsáveis, punir os responsáveis, esse é um ponto. Outro, olha, se mostrou uma falha no sistema, eu tenho que já começar a procurar formas de
melhorar o sistema para que impedir que esse tipo de falha ocorra novamente, né? Então, isso é o lado bom da história, né? Agora, a polêmica, se o Mauruzaki, como disse o governador, fraudou protocolo ou não. Bom, a primeira coisa que eu sei, a questão de se o número do protocolo do ofício é a coisa mais irrelevante que tem nessa história, né? Porque o que importa, na verdade, não é o número do protocolo, mas o conteúdo do ofício. Né? Então, mas agora, o que é discutido é que o Mauruzaki, oficiou ao governo que existia esse problema ou não oficiou? Ou só falou de boca? Porque se não oficiou, não é. Que a gente sabe. Não é oficialmente de conhecimento do governo. Eu estou enganado. Conversar diretamente com o Mauruzaki, mas o que ele diz é que foi ele e na época também o Galindo, que era Fábio Galindo, secretário, que também era promotor de justiça. E depois foi para a ABIN em Brasília. Não, ele foi para o CNMP. Ele não foi para mim, ele estava lá dentro. Ele foi para a Corregedoria Nacional. Veja bem como as informações podem ser distorcidas. Ele foi para a Corregedoria Nacional do Ministério Público. E hoje já nem integra mais os quadros do Ministério Público. Ele pediu para sair, para estudar e tal. Mas tudo bem. Coincidentemente ou não, professor? Isso foi ano passado. Eu acho que tinha um projeto pessoal de projeto estudar, de né? vida, Pelo menos é o que ele fala para a gente e acredito. Na época, segundo o que a gente tem conhecimento, eles assinaram um ofício para o governador. O governador mesmo reconhece que recebeu esse ofício, porque ele fala que teve um primeiro ofício que dizia respeito a um determinado caso, que é o que ele teria recebido e encaminhado para o GAECO. E um segundo ofício que o Mauruzaki teria protocolado depois, já segundo ele juntando documentos, esse segundo ofício que deu a polêmica que toda. Diz que o número do protocolo é lá da Cinfra, um número diferente, que não tem nada a ver com o número que retrata ali. E é esse ofício que foi encaminhado para a Procuradoria-Geral da República. O relevante aí, no caso, para o governador, realmente, é levantar se esse segundo ofício chegou ou não chegou às mãos dele. Isso é um fato. Até para ver eventual responsabilidade. Isso. Mas você vai ter um processo então, agora judicial ofício, de investigação para comprovar isso. O segundo ofício seria mais completo, teria degravações, teria uma papelada grande. E essa papelada grande foi para a PGR, não foi para o governo. Parece que o atual secretário da Casa Civil foi o que recepcionou esse primeiro ofício. Sim. José Arlindo. Né? Então, mas é um ponto que eu concordo, promotor, com o senhor, só fazer uma observação. Nessas horas você fica assim, eu vou me apegar ao acessório ou vou me apegar à questão em si? Principal. Né? Porque sabe por quê? O que importa pra gente é que essa investigação seja profunda e levante se o fato ocorreu ou não. Exatamente. Né? Há dúvida de que ocorreu isso ou não? Eu não tenho dúvidas que ocorreu. Eu não sei exatamente até agora. Autorizou. Eu não sei até agora a extensão, não há dúvida, a profundidade do que ocorreu. Esse é o isso ponto. Eu não sei. Esse ponto só a investigação vai me dizer. Ao final dela. O que tem que descobrir se houve a má-fé ou não. Que houve má-fé também já é evidente. Porque fazia a barriga do aluguel. No momento que você pede uma ordem, no momento que você pede uma ordem para o juiz para investigar um fato e inclui ali dentro telefones de pessoas que não estão sendo investigadas, a má-fé já é evidente. Tá? O que a gente tem que saber, assim, quanto tempo, quantas pessoas, quantos telefones. E esse é um primeiro fato, objetivo. O segundo subjetivo, com que finalidade e para que essas pessoas foram ouvidas. Terceiro, quem determinou por que o agente da Polícia Militar foi lá, incluiu esses nomes e entregou o relatório para o juiz. Ele tinha que ter um objetivo para fazer isso. Né? A investigação aprofundada vai tentar chegar a esses fatos. Né? Isso hoje a gente não tem conhecimento. Agora, que existiu, o fato existiu. Agora, promotor, André, nós não podemos fugir de uma coisa que é óbvia. Seja por um lado o governador sabia, seja por não saber, o Estado falhou. Sim. Falhou porque não controla, falhou porque independente das pessoas, o Estado houve falhou. Uma falha. Então, o sistema falhou. É impossível desse fato, depois de aprofundado, né, não tirarmos a ilação de que o Estado falha.
tem falhado numa atividade importante. Nesse caso, que já está comprovado, não há que se falar que não houve má-fé. Houve má-fé, ela está comprovada, né? Então, inclusive, assim, com algumas situações... A questão é saber má-fé de quem? De quem? E aí vem uma outra questão, assim, que você olha e fala assim, pô, tem algumas situações que chegam a ser, assim, me parece uma certa ingenuidade dentro da área de inteligência. Por exemplo, a nota fiscal do equipamento ser tirado em nome do coronel Evandro Lesco, da pessoa física, R$24 mil. Veja, eu não quero, mas tem N maneiras de você comprar um equipamento de forma discreta e não comprometer uma pessoa, passando pela pessoa física. Chega a ser muito amador. O Ministério Público comprou o equipamento e comprou em nome da Procuradoria. O Tribunal de Contas tem um equipamento também de rastreamento, de escutas ambientais, etc. Isso... Então, aí cai naquela coisa que eu falei no começo. Todo mundo faz isso. Não. Pois é, mas não dessa forma. Você está me dizendo que o Ministério Público faz escuta. Ministério Público. Você está dizendo que o TCE faz escuta? Não, o TCE não. Daqui a pouco nós vamos falar com o Código Morse. O TCE, por exemplo, o TCE é só a escuta ambiental. Ele rastreia a escuta ambiental. A princípio, o TCE não pode fazer escuta nenhuma. Não, ele não faz. Ele não faz. E o Ministério Público também não faz escuta. Vamos colocar os pingos nos is. O Ministério Público faz interceptação de comunicações telefônicas deferidas judicialmente. Autorizadas. Isso. Não é para Escuta monitorar é coisa de fofoqueiro, de espião. Não é para monitorar o funcionário, nem o promotor, nem ninguém. O guardião, ele tem três... Isso não existe. Nem jornalista. Muito menos. Não. O guardião, ele tem, o Ministério Público tem acesso ao guardião, a Polícia Civil e a Polícia Militar. E dentro da normalidade, ele só faz as escutas autorizadas. Autorizadas. Né? Quanto ao Tribunal de Contas, só para esclarecer, eu estava falando que ele tem um equipamento, isso foi fruto de reportagem, para rastrear escutas ambientais, etc., para ele se proteger exatamente de uma invasão. Porque dentro da área de inteligência, você tem a inteligência e a contra-inteligência. Né? O que você está falando, na verdade, não é investigação criminal, nem interceptação de comunicações telefônicas. De forma nenhuma. Está falando um sistema de proteção de eventuais invasões, etc. Exatamente. O senhor, como presidente da AMMP, Associação do Ministério Público, emitiu uma nota classificando essa situação como um insulto à Constituição. O senhor promotor, colega de Mauro Zac, inclusive atua na mesma área lá, do patrimônio público. Como é que o senhor vai se comportar em relação a essa situação toda lá dentro do MP? Vou me comportar como promotor de justiça, né? Em primeiro lugar. Como promotor de justiça, qual que é o comportamento desejado, esperado e necessário no momento desse? Eu, obviamente, não vou trabalhar nas investigações desse fato, até porque não são matérias da minha atribuição. Mas eu tenho colegas que vão trabalhar nisso. Então, como cidadão, como promotor de justiça, a primeira exigência é de uma apuração profunda, eficaz, com toda a profundidade necessária e conclusiva, para a gente poder dizer lá na frente para a sociedade, olha, o que aconteceu foi assim, os envolvidos eram fulano, Beltrano e Ciclano, as vítimas desse processo todo foram Beltrano, Ciclano e Ciclano. Por quê? Uma coisa é isso, nós já falamos aqui todo da insegurança que a gente vive na sociedade moderna. O que a gente tem para combater essa insegurança? Um chamado Estado Democrático de Direito, onde você diz que todas as pessoas, independente do cargo que ocupam ou do poder econômico que detenham, estão sob a égide da lei. Isso que faz o que nos torna juridicamente iguais, né? Apesar de todas as desigualdades. Então, no momento em que um braço do Estado, seja um policial militar, um agente público, usa de um instrumento do Estado, no caso o guardião, usa do aparelho judicial do Estado, no caso o Poder Judiciário, para ilegalmente espionar pessoas, isso é um crime muito grave, é uma ofensa à Constituição que garante o seu direito à intimidade, né? A preservação. Por que a interceptação telefônica é ilegal? E ela só é autorizada legalmente em algumas hipóteses. Porque nós temos lá no artigo 5º da Constituição, um dos direitos fundamentais do cidadão, a garantia da sua intimidade, da sua inviolabilidade, né? E a escuta faz isso, ela retira do cidadão esse direito.
né, de que a conversa que ele tem só vai ser tornada pública se ele quiser, ou só vai ser ouvida por terceiros se ele autorizar, né? Em outros casos, a justiça autoriza que você ouça essas pessoas, mas ela autoriza por quê? Porque ela vê um perigo maior à coletividade, que é a prática de um crime, ou a colocação em risco de pessoas ou mesmo de instituições, e aí ela autoriza que aquelas pessoas sejam interceptadas. Isso sendo feito fora desse contexto, é uma conduta criminosa, né, que exige apuração. Voltando ao mesmo ponto, o senhor como colega do promotor Mauro Zac, o senhor teve acesso aos documentos que ele levantou? Não, que ele encaminhou à tive. Procuradoria Geral? Uma das brigas que eu tive com o Zac Bin Laden foi essa. Zac Bin Laden é bom, Mauro Zac. Você jogou a bomba lá. Mauro Zac. A gente só ficou sabendo depois. Essa é nova. Eu brinco com ele, chama ele de Zac Você vai Bin Laden. cair, seu Mauro Zac. Então, quer dizer, na verdade a gente só tomou conhecimento depois, né? Quando já saiu a notícia. É correta essa atitude dele, de ter encaminhado para a PGR, tão dividido isso? Ele encaminha-se para a PGR porque, segundo o Mauro Zac, ele já teria conversado na época que era secretário com o governador. O GAECO arquivou a primeira denúncia, não foi isso? Mas a primeira denúncia, em tese, não tinha nada a ver com essa investigação de Cáceres, era um outro fato, por isso que o GAECO, em tese, arquivou, que não tinha relação. Mas, segundo o Mauro Zac, ele já teria comunicado naquela época ao governador que existia essas interceptações ilícitas e que envolviam pessoas ligadas ao governo ou à polícia militar. Então, ciente disso, não tendo havido aqui no Estado, segundo ele, nenhuma ação para investigar ou coibir isso, e havendo, então, conhecimento do governador, a competência, a atribuição para investigar passa a ser do Procurador-Geral da República, porque o governador tem foro especial por prerrogativa de função. Ele responde, eventualmente, criminalmente, se for o caso, né, perante o STJ. E quem atua lá não é o Ministério Público Estadual, é o Ministério Público Federal. Então, por isso, o encaminhamento para o Procurador-Geral. Fato que me parece extremamente grave, que eu gostaria de ouvir o seu comentário, né? Além da questão da insegurança que nos acomete em relação ao uso dos meios de comunicação, foi comentado pelo presidente também do Tribunal de Justiça que, se forem detectados, né, que esse mesmo procedimento de barriga de aluguel ocorreu em outros processos, eles podem ser invalidados, anulados. Processos serão anulados. E a gente tem um monte de gente que realmente traficante, bandido, um monte de gente na rua. Eu acho um absurdo. E se isso acontecer... Além de ser um absurdo, eu acho... Foi ilegal, a prova é ilegal, a prova não existe. Pois é. Eu acho a princípio... Nós vamos deixar o principal para trabalhar novamente. Mas eu acho a princípio assim, apesar de ter vindo do presidente do Tribunal de Justiça, e é claro, nós temos uma regra geral em direito, que é o chamado fruto da árvore envenenada, né? Uma teoria que ele jurídica. contamina. Então, se a árvore é envenenada, qualquer fruto que ela produzir também é envenenado. Então, não valeria como prova. Mas espera aí. Nesse caso específico do chamado barriga de aluguel, você tem duas situações bem distintas. Você tem uma investigação ou um processo judicial legais e válidos, né? Legais e válidos. E a pessoa insere dentro desse processo números de telefone de pessoas que não são objeto da investigação. Exato. E que também não têm conhecimento da investigação nem relação com ela. E a prova que você produz para o juiz é com relação àquelas pessoas legalmente investigadas. Aqueles que estão dentro da barriga alugada ali, que não são fruto daquela investigação, não chegam ao conhecimento do judiciário e nem do processo e do inquérito onde a investigação de fato está sendo feita. Então, a contaminação dessa outra prova, ela depende de uma análise muito técnica e muito, vamos dizer assim, objetiva do processo de cada caso de maneira concreta. Eu, a princípio, diria que não contamina. Então o senhor discorda do presidente do Tribunal de Justiça? Discordo em linhas gerais, você precisa analisar cada processo, entendeu? Claro, uma coisa é você usar contra determinada pessoa num processo uma prova obtida ilicitamente. Só que a prova que foi obtida ilicitamente aqui, que na verdade nem prova não é, né, a interceptação das comunicações obtidas ilicitamente, não tinham finalidade judicial. Não instruíram processo nenhum.
Não vão servir para fazer prova em nenhum processo. produção de provas. E a ordem judicial que autorizou a interceptação daquilo que vai servir para a investigação foi lícita, foi válida. O que não era válido é o que não era do conhecimento do juiz. O juiz não errou, então, nessa questão? A princípio não errou. Autorizando... Ele foi induzido ao erro, ele foi enganado, iludido, ludibriado, na verdade, né? O pedido para grampear partiu do Departamento de Inteligência. Dos policiais. Nesse Então, procedimento esses de policiais Cáceres, teriam o que a cometido gente tem notícia é o seguinte: o Serviço de Inteligência da Polícia Federal, fez Tem uma delegacia em Cáceres. Cáceres fez um levantamento lá. E a Polícia Federal investiga em tese crimes contra a União, né? O tráfico, por exemplo, internacional. Mas o tráfico local não é de competência da Polícia Federal. Mas ela, fazendo os levantamentos dela lá, chega à conclusão: olha, existem vários polos aqui dentro de Cáceres de tráfico ou de organizações criminosas, etc., atuando aqui. E ela fez um relatório de inteligência, na verdade um informe, né? Que não é prova judicial, mas serve de convencimento para quem? Para o promotor ou para o juiz que vão atuar. Com base nesse informe, o promotor lá de Cáceres vai dizer: olha, realmente a gente precisa investigar isso. E faz um pedido, então, para o juiz para interceptar, e aí começa toda a operação, que vem ser conduzida pelo guardião aqui da Polícia Militar. Por quê? Segundo a história lá do processo, que dentre essas pessoas investigadas haviam policiais, né, que estariam em tese sendo investigados de fato por estarem cometendo crime lá na fronteira. Isso chega ao conhecimento, então, da Polícia Militar, que passa a monitorar esses telefones e fazer o uso do sistema para interceptar essas comunicações. Até aí, tudo absolutamente normal e dentro da legalidade, com uma finalidade republicana, pública, né? de segurança pública, de investigação de crimes. Não tem erro nenhum nisso. Em um determinado momento, começam a se produzir os relatórios dessa investigação, que envolve muitas pessoas, vai se deferindo, aí no caso que você falou, vai se prorrogando as interceptações, até porque são muitos fatos, e em um determinado momento são inseridos, aí a barriga de aluguel, números de pessoas que não eram objeto desse processo todo. Aí é o que eu digo, onde o juiz foi induzido a erro, onde interesses que a gente não sabe, né, até hoje quais são. Por que esses militares que foram lá e pediram essa ordem e colocaram esses nomes? Pois o que a investigação tem que apurar. Essa é a grande pergunta. Quem mandou o militar fazer? Aí tem uma outra Por questão. que fez? Né? Aqui, promotor, aí tem uma outra questão. O secretário de Segurança e secretário de Segurança, Fábio Galindo, era adjunto do Mauro Zac e estava a par de tudo isso, porque assinou, inclusive, junto com o Mauro Zac. Assinou o ofício. Assinou o ofício, logo estava a par de todos esses assuntos. E se tornou secretário de Segurança depois por anos. Né, 1 ano ou 2, eu não sei se chegou a tanto, porque o Ministério Público teve aquele parecer do Conselho dizendo que não poderia. Não sei dizer, acho que foram meses, hein? Mas não vou saber dizer a quantidade toda. O Zac saiu, o Galindo assumiu, alguns meses. Aí logo veio aquela decisão do Supremo, né, dizendo que o Ministério Público não poderia exercer. Mas a questão não é do tempo, a questão é que saiu. A questão não é do tempo. A questão é, ele assumiu sabendo do problema. E não fez nada. No dia 23 de dezembro, se eu não me engano, o Mauro Zac sai, o Galindo assume. Em janeiro, o comandante da PM, Zaqueu, que pela denúncia do Mauro Zac é um dos afetados, o Zaqueu sai logo depois, início em janeiro, tá certo? Mas os demais continuam. Todos esses policiais que o André citou continuam atuando normalmente na gestão do Fábio Galindo. Como o senhor avalia isso? Primeira coisa, teríamos que perguntar para o próprio Fábio Galindo, qual é o grau de conhecimento, de coisa que ele tinha era promotor também. Isso, de Minas Gerais, na época, dos crimes envolvidos ali. O que eu ouvi depois, agora, de que o fato veio a público, porque antes a gente também não tinha conhecimento deles, é de que, olha, foi comunicado e nós estamos aguardando o desdobramento das investigações, levantamentos, etc. e tal. Aí até lá não se afastou ninguém, não tomou nenhuma medida preventiva.
Porque tudo isso que envolve interceptações e investigações de inteligência, você não tem, na maioria das vezes, os fatos muito concretos, né? A coisa é muito fluida. Estava se interceptando ilicitamente, mas quem, por quê, como, quando, onde? Tudo isso exige uma série de outras diligências investigativas para você chegar a essa conclusão, né? Segundo eles, nesse período estaria sendo feito isso. Mas depois também o próprio Fábio Galindo saiu, vamos ver, o Mauro Zac já tinha saído, e agora vieram a público essas denúncias desse fato ocorrido então, lá desde 2014. Eu acho que o professor quer chegar num ponto que eu também me perguntei várias vezes. O Mauro Zac e o Fábio Galindo atuaram juntos ali e juntos eles levantaram esse problema. O Zac diz, segundo por que não que tomou a denúncia chegou a ele providências? de forma anônima, né? Então, mas por que como secretário... é um outro fator, denúncia como anônima, ele você sendo secretário tem de um grau segurança depois muito grande e o Galindo sendo o adjunto de segurança, se tornou depois se tornou titular, não tomaram providências para impedir isso de acontecer. Ao menos tirar os policiais dessa Acaba área. com isso aí, acaba com esse grau. Tirava eles, passava por uma função burocrática, que isso é comum fazer, você tem uma dúvida, você tira ele da atividade, passa por uma função burocrática e investiga. Se jogar claro, olha, descobri esse negócio aqui, tem um grampo que está rolando aqui, tem 2 meses que o pessoal está fazendo, eu mando de fulano, a partir de hoje não tem mais nada, eu mandei cancelar e demitir os 3. Ponto. Não, mas assim, que a coisa da investigação de inteligência não é tão clara assim, né? Mas se tivesse essa claridade, é o que deveria ter sido feito. Mas eu pergunto ao senhor promotor, não seria a medida preventiva fazer isso? Por exemplo, o senhor era o secretário adjunto, tinha conhecimento do assunto, o senhor assume. Pelo sim, pelo não, pego os envolvidos, não posso puni-los ainda com exoneração, nada, porque ainda está em curso a investigação, mas pelo menos preventivamente eu os tirava daquela atividade fim, né, e passaria uma atividade que não tiver. Não seria esse o procedimento? Eu não tenho hoje nem conhecimento se essas pessoas permaneceram. Eles permaneceram na função de policiais, mas permaneceram fazendo essas investigações? Depois foram inclusive para a Casa Militar. Mas a Casa Militar é outra atividade, né? Eu digo, lá na Secretaria de Segurança, que é o que você colocou, um afastamento preventivo. Não sei te dizer, teríamos que levantar os dados, se essas pessoas realmente continuaram exercendo até acesso. Mas na Casa Militar, naturalmente, eles teriam acesso. Não, mas na Casa Militar você não tem acesso ao sistema da segurança pública, de interceptação. Você pode ter tido acesso via ordem judicial para um serviço de inteligência, diferente. Né? Mas não ao mesmo sistema operado lá na Secretaria. Agora me corrija se eu estiver enganado. Segurança, nem pelo Ministério Público. Corrija se eu estiver então errado. assim, a gente ainda tem que levantar isso. Eu não sei te dizer se as pessoas permaneceram nas mesmas funções ou por quanto tempo. Que tipo de acesso continuaram a ter. Mas o senhor concorda que é importante levantar esse ponto? Sim, é importante levantar esse ponto. Mauro Zac e Galindo, me corrija se eu estiver errado. Em sendo secretário e secretário adjunto, eles tinham poder para demitir quem eles quisessem na pasta? Demitir é uma coisa complicada, né? Para afastar, para tirar da função? Você tem o poder de demitir. Para cortar a senha, tem esse para poder. Você demitir, não, afastar administrativamente senha, você tem. Demitir depende, na maioria dos casos, se forem servidores já públicos concursados de decisão judicial ou de processo administrativo em algumas situações. Eu não demitir porque a gente no mercado privado a gente pensa assim, mas tira da função. Exato. Mas é exatamente isso que a gente não sabe se foi feito ou não. Poderia. Não sei se foi feito. Com base no dossiê que levantou, poderia chegar no governador ou no, sei lá, quem mais de competência para resolver isso? Na rainha da Inglaterra, olha, descobri isso aqui. Não, o secretário tem autonomia. Ele poderia ter essa autonomia para fazer isso? Por que não fez? A preventiva, André, o que ele pode... nós estamos discutindo uma hipótese. Né? Por exemplo, eu estou a par de um assunto. Iniciamos uma investigação. De per si, né, eu admito que as pessoas são inocentes até que se prove que são culpadas. Todavia, eu adoto uma medida preventiva enquanto secretário de segurança, falar, eu tiro a senha, o acesso ao guardião, afasto ele. É justamente isso que eu estou questionando. Eu não sei. Estou dizendo assim, nós hoje não temos, eu pelo menos, não tenho como dizer para você se isso foi feito ou não.
que acesso essas pessoas Mas tinham, qual acesso elas mantiveram depois. Mas isso seria o ideal. Isso seria o ideal. natural. O senhor acha que era isso que deveria ter sido feito? Ótimo. É isso Se é que não fez. Tanto pelo secretário como pela autoridade Quem teve superior acesso, hierárquico quem teve acesso que teve àquele conhecimento. dossiê. No caso, por exemplo, militares. Você tem né, o comando. O comando teve acesso, militar, viu que o teve coronel acesso. fulano de tal grampeou não sei quem. Ó, você tá fora. O problema é esse. Hoje é difícil a gente dizer agora aqui para você Se sabia, sem só uma perguntinha. ter o acesso A investigação vai mostrar o isso. que aconteceu. Né? Se a pessoa tinha essa prerrogativa, se sabia de antemão que poderia fazer isso, e se sabia do que acontecia e não tomou providência, isso não é prevaricar, doutor Turim? Prevaricar, vamos lá. O que é prevaricação? Porque lá no governo estão acusando o Mauro Zac de ter prevaricado. É uma palavra forte, a prevaricação. Forte. Né? Perdoe a minha ignorância, mas eu preciso entender. Isso. Né? Você eu sou meio burro, né? Eu pergunto. Está previsto como um tipo penal a prevaricação. Sei de tudo, né? não entendo de nada. Né? Quando Pergunto. o agente público que pode e deve tomar providência sobre determinada coisa, deixa de agir. Mas isso, só o deixar de agir é omissão. Necessariamente não configura prevaricação. Né? O tipo penal de prevaricação é crime. O tipo penal de prevaricação exige que ele faça isso com uma intenção, com um objetivo, né? Para favorecer alguém ou para impedir o resultado. Então a gente não pode dizer a princípio que uma determinada conduta de omissão, de deixar de responsabilizar, se é que houve essa conduta, que até agora nós também não temos elementos para dizer quem foi afastado, quem não foi, quem deixou, o que foi feito, mas a simples omissão de fazer ou não deixar, fazer ou não fazer alguma coisa que deveria ter sido feito, essa simples omissão não configura prevaricação. O crime de prevaricação exige no direito penal o que a gente chama de dolo específico. Né? O direito penal gosta dessas coisinhas. O dolo específico, dolo é vontade de fazer, consciência e vontade de fazer alguma coisa. Então, primeiro você tem que ter consciência e depois, mesmo tendo consciência, você tem vontade e pratica aquela conduta. Isso é o dolo geral. O desejo, a oportunidade, são três coisas, né? É o dolo geral. Desejo, a oportunidade, qual que é o outro? Eu não lembro qual que é o outro. O dolo geral. Além do dolo geral, para prevaricação, você tem que ter um dolo específico, uma finalidade específica para aquela conduta. Né? Então, assim, prevaricação é um crime difícil de você, na prática, configurá-lo. Né? Sabe o que acontece, pronto? É assim, numa entrevista a gente... Então, eu não acredito que tenha havido nesse caso, por ter, às vezes, aqui deixado de fazer, se é que deixou, nós não temos, o tipo penal de prevaricação. Então quer dizer que se ele avisou realmente o governador, como disse que avisou, Isso. e o governador também não tomou providência, também não prevaricou. O fato de avisar o governador, por exemplo, nesse caso aí, já excluiria o dolo, excluiria a má-fé. Não te avisei de ofício, mas te avisei de boca. Verbalmente. Ou avisei de ofício, Entendi. o que ainda também vai ter que ser levantado. Exatamente. Numa entrevista, promotor, eu queria colocar isso, nós não estamos dizendo que algo aconteceu ou deixou de acontecer, nós levantamos hipóteses para que juntos possamos pensar sobre o ocorrido. E naturalmente é a entrevista, que vai, é a investigação mais profunda que vai confirmar isso. Agora, eu queria fazer mais uma pergunta. Na denúncia do promotor, na época secretário de Segurança Mauro Zac, ele diz que esse esquema de barriga de aluguel começou em outubro de 2014, que coincide exatamente com a eleição do governador. Há alguma coincidência nisso, alguma relação, na sua opinião? Também não saberia te dizer. Temos que. Em outubro é a eleição. Quer dizer, em tese não era nem governador. Mas foi dia 15. Não, foi a eleição. Ele já estava ali. Que foi pedido o grampo? Tem a data aqui. Tem a data. Não foi no dia 2 de outubro, que não. é o dia da eleição, foi bem depois. Tá, mas a questão é, por que não foi antes? Então, o senhor tem alguma tese? Não tenho nenhuma tese sobre isso. Não. Porque é muito difícil você. Aí nós estamos entrando num campo muito subjetivo. Né? É verdade. Virou uma resenha. Do achismo, resenha, né? É muito complicado. Eu até hoje, particularmente, não entendi, na minha lógica pessoal aqui, né? Independente de Ministério Público e Promotor, na minha lógica pessoal, não entendi a razão dessas interceptações, desses chamados grampos até hoje. Não vejo assim. Uma finalidade específica. Tinha gente ali, não vejo lógica politicamente e criminalmente falando, não significam nada. Não é? E estavam ali grampeados. Você se dá o trabalho de fazer.
entendeu? Assim, analisando como pessoa. Eu não entendi, não entendi uma lógica, um objetivo claro, assim, uma estratégia, vamos dizer, política ou administrativa, ou, né? E na maioria dessas situações que foram colocadas aqui. Doutor Turim. Mas é difícil, entra naquela coisa, é subjetivo. Estamos no campo o que das pode não conjecturas. ser interessante para mim, A pode ter briga grande toda- valor para outro. Aí não A briga sei toda dizer. entre governo e promotor, Mauro Zac, está na suposta fraude. Zac teria fraudado um protocolo ou não teria fraudado um protocolo? Agora eu te pergunto, promotor, o Zac seria burro ao ponto de fraudar um protocolo, vindo ele do Ministério Público, e o governador seria burro também ao ponto de, também vindo do Ministério Público Federal, acusar de fraude um promotor, nesse sentido? Eu acho que burro não tem ninguém. Né? Exato. A princípio. Também não creio. Não creio nisso. Pode estar havendo aí. Eu acho que burro não é o termo, acho que é ingênuo seria o termo. Pode né? estar havendo aí no caso, na verdade, uma confusão de dados e informação. O protocolo que estava lá, que foi que o governador olhou, era de um caso, o protocolo que o Zac apresentou era de outro. Não sei. Temos que levar até quem investigar, na investigação, até levantar quem que cuida desse protocolo. Né? Fisicamente, quem é a pessoa encarregada. Tem como fazer isso, tem como claro, fazer. perfeitamente E tem que ser auditado. feito na investigação. Né? Então, às vezes, as pessoas podem estar se apegando muito ao número do protocolo, num afã de, né, no momento de repelir ou defender uma posição, mas que não é o relevante da história, a meu ver. Né? A meu ver, o importante não é se o protocolo é número 1 ou número 2. O relevante é agentes públicos, né, dotados de poder e com obrigações para cumprir, fizeram interceptações telefônicas ilegalmente. Esse é o ponto principal. Sem dúvida. Né? Sobre isso é que tem que se pautar uma investigação. Né? Aí, foi feito realmente, pelo que a gente tem até hoje, realmente foi. Então, foi, tudo bem. O que foi feito? Até que ponto? Quanto? Quando? Por quem? Né? Isso tem que ser levantado na investigação. Esse é um fator objetivo da investigação. Aí vem um fator subjetivo. Fizeram a mando de alguém? Fizeram a pedido de alguém? Fizeram para agradar alguém? Fizeram para, sei lá, extorquir alguém? Fizeram para... São os porquês, Os né? porquês, que tem que também tentar ser respondidos pela investigação. Então, esses que eu acho que são os pontos fundamentais que a gente tem que pautar agora, né? Eu acho que muito mais interessante é o conteúdo do ofício do que o número do protocolo. Sim, do com ofício. certeza. Sem dúvida. Mas até quando a gente vai ver essa novela, doutor? Isso é uma investigação, a meu ver, demorada. Até Nós ela temos um é ano e uma meio de investigação governo. difícil. Um ano e meio né? de governo pela frente. Ele sangra Acho até o que final um ano do dá governo. tempo de... Bom, você que está dizendo que ele está sangrando, tem que perguntar. É o que acontece numa situação dessa. Então, eu acho que hoje, como eu disse logo no O início... Temer não está sangrando, ele já está morrendo de hemorragia. Ele já está infartando. quase em nocaute. Como eu né? disse, Tá na logo UTI, no- é só pisar na borrachinha, pisa na borrachinha e desliga o aparelho. É verdade. Como eu disse logo no início, esse momento agora, inicial da turbulência, é o pior momento para você fazer esse tipo de avaliação. Sim. Né? Porque pode ser que começou a investigação, 2 ou 3 meses, surja o chamado batom na cueca, vamos dizer assim. Uma prova incontestável da participação de A, B ou C. Bom, isso muda todo o jogo. Pode ser que não, que surja uma linha tênue do pode ser ou pode não ser. Isso continua sendo em banho, né? Não, surge outra prova concreta de que não, fulano fiz mesmo, Beltrano não sabia, mas eu queria fazer porque eu queria tentar o trunfo na mão por esse ou por aquele motivo. Você muda o foco. Então hoje nós não sabemos o que isso pode realmente dar. É claro, isso abala um governo? Abala. Tanto que Sai sangue. gerou comentários para todo lado, etc. Agora a gente precisa ver a reação do governo e a credibilidade das investigações que vão ser feitas em cima disso. Aí sim entra o meu papel como membro do Ministério Público. O que a gente precisa, independente de ser o governador A, B, C ou D, de ter uma investigação clara, profunda, séria, idônea e conclusiva sobre isso, né? E que ela seja feita o mais rápido E aí eu possível. pergunto, senhor, qual é o papel da PGR nessa investigação?
É porque, como se citou o governador, a investigação vai ser feita Sim, pela mas PGR. há alguma questão de condução? Por exemplo, a PGR vai conduzir uma investigação separada, em paralelo? Há algum tipo de interseção entre as investigações? Como há essa ligação? De que investigações? A PGR provavelmente vai promover uma investigação, né? A PGR deve investigar eventual crime. Certo. Do Crime. governador. Do governador. Ele vai investigar tudo, porque em tese tem a presença do governador. Exato. Então ela não vai investigar Se só na o crime do investigação governador. ela detectar que Ela o vai governador não tem investigar nada com isso, todas ela as devolve. pessoas. Exato. Isso. Exatamente. Se ela chegar à conclusão, investigou A, B, C ou D, Governador, e ela vocês- chegou vocês se a virem aí indícios na de PGR. culpa do B e não de culpa do governador. O que ele vai fazer? Vai Remete. mandar isso para o Ministério Público Estadual, Público Estadual. que é quem é competente para processar criminalmente as pessoas tirando o governador. Né? Mas de início, como citou-se o nome do governador, toda a investigação criminal é pela Procuradoria-Geral da República. Então, isso é uma coisa. Administrativamente, tanto o judiciário, porque você tem um juiz em tese, que eu acredito firmemente foi enganado, mas ele deu a ordem. Também entendo Então, administrativamente, o Tribunal de Justiça vai investigar a conduta desse juiz, se houve uma falha funcional. O Ministério Público vai investigar a conduta dos promotores envolvidos, se houve ou não houve administrativamente. Isso é uma investigação. O nosso Procurador-Geral de Justiça pode investigar eventual improbidade administrativa. Se um agente público aqui, vamos citar, né, sem citar nomes, um coronel, ou um policial, ilicitamente incluiu um telefone lá e fez investigação, além de cometer crime, ele também praticou improbidade administrativa, né? Ele foi desleal com os deveres que ele tinha para com a administração pública, e ele cometeu um ato ilegal, etc. E isso é improbidade. A competência para investigar eventual improbidade é do Ministério Público Estadual. Aí cai na, Então, você cai na pode mão do ter Mauro Curvo. várias... Oi? O promotor Mauro Curvo, que é o procurador O Mauro Curvo. Procurador-Geral de Justiça, que hoje é o Mauro Curvo, é quem teria competência, Como é que ele atribuição, fala, na verdade, Toma para tudo investigar. dele, pega tudo dele, Mas tira Ou tudo ele pode, dele. eventualmente ele delega isso para alguém, né? Ô, Mauro Curvo. E é exatamente por isso que eu fiz a pergunta. Agora eu vou voltar ao porquê da pergunta. Nós temos aí 4 investigações que podem acontecer de forma paralela. Que em tese vão acontecer. Né? A PGR, o Tribunal, o Ministério Público Estadual e o Corregedoria do Procurador. Ministério né? Público e a Procuradoria Não Geral seria de um Justiça. desperdício de energia e tempo, dinheiro. Sim. se você conduzir tudo isso Mas em paralelo, sem elas se não falarem? quer dizer que essas investigações, que elas vão em determinado momento, vai haver uma interseção delas, né? Exatamente. Do que os fatos são os mesmos, que haja produção de prova em uma investigação que seja emprestada, usada na outra. Não impede. Não impede, isso na verdade é normal. Tá? O procurador de justiça, por exemplo, for investigar, ele vai oficiar para o PGR e pedir, olha, o que você já tem aí, manda para mim. O PGR faz a mesma coisa, o que você já tem aí, manda para mim. Isso na investigação. No âmbito administrativo das corregedorias, aí é diferente, porque aí você está buscando falta funcional para aplicação de penalidade administrativa por eventual falta funcional. Né? Aí é uma investigação mais rápida, e é porque ela é limitada a determinados escopo aspectos. limitado, Isso, né? Mas também o que for produzido aqui pode servir para o eventual processo por improbidade ou processo criminal. Então a gente sempre faz isso. Você investiga e pede. A gente tenta evitar o retrabalho. Exatamente. Essa era a preocupação. Promotor, pergunta pessoal. Por que o Mauro Zac demorou? Pensei que você ia perguntar para que time que eu tô. O senhor é flamenguista. O senhor deve ser flamenguista. Você pergunta pessoal do Aliás, Mauro Zac, você tem que perguntar para ele. Eu não sou flamenguista, cara, não me ofenda. Olha aí, ó, já vai ter uma torcida enorme aqui, já triste. Torce pra qual time? Eu sou corintiano. Ah, meu Deus do céu. Sem comentar, sem comentar. Tem outro ali. Enfim. Tá bom, vai. Vocês estão disputando o E quê, M né? atrás da Câmara de Tá certo, tá certo. O que eu ia perguntar? Acabei esquecendo, tá vendo? Você ia fazer uma pergunta pessoal. Pessoal, por isso que eu achei que era do time de queria futebol. uma opinião pessoal, eu comentei, coloquei de forma errada. O senhor como promotor, colega do Mauro Zac, do mesmo setor lá do Ministério Público, a Vara de Patrimônio Público, é Vara que fala? Não. Não é Vara, Vara é Justiça. Isso. É Promotoria. Promotoria, desculpe.
Por que ele demorou tanto? Porque ele esperou todo esse tempo, faz quase um ano que ele saiu do governo. Não, mas ele colocou a denúncia na época, demorou. Agora que a coisa explodiu. Demorou a vir a Pelo público. que eu sei também, a gente teria que perguntar especificamente para o Mauro Zac, mas pelo que O senhor tinha conhecimento tem, disso? Não tinha. Tanto que eu falei antes, que ele não... Bin Laden. E soltou a bomba, explodiu. Chamei ele de Bin Mauro Laden. Zac. Ele foi Aliás, você pescar, está convidado, viu, soltou a bomba e Mauro? foi Mauro pescar. Zac. Vira aqui, soltou a bomba e foi pro Pantanal pescar, tá certo. Então assim, o que a gente tem... os fatos foram encaminhados para a PGR e agora isso veio à tona A PGR então vazou pelo andamento da investigação. Alguém na PGR vazou essa Não, nem documentação. vou dizer vazou, eu acho que assim, o fato de você começar a investigar determinada coisa gera um ruído. E isso atrai, né? Eu acredito que por aí que começou a Naquele surgir a coisa. calhamaço que ele encaminhou Né? à PGR, tem degravações, tem Não sei te conversas? dizer, não tive acesso a essa documentação, Eu também não tive. vi, aí também não conheço, sinceramente não sei. A história de É muito como- cabeludo isso aí, professor. É a história assim, é como essa questão do Joesley, agora da JBS, né? Como é que chegou assim na mão do Lauro Lauro Jardim? Explodiu. minha Esse é o avó, Bin Laden, não né? é, Ele explodiu né? as duas Tem coisas o Bin lá. Laden Minha avó, nacional. minha duas avó quer coisas lá dizer do assim, lado. segredo entre duas pessoas não existe, Não existe, né? é Diz a regra, né? Ainda mais nesse mundo da mídia, a coisa é... Então, assim, vazamentos, Aliás, é o uma apelido que coisa o senhor pela deu, qual o Mauro Ministério Zac, Público tem amanhã muito vai estar na cuidado. boca do povo. Aí ele vai ficar Bin muito Laden. bravo comigo. Porque eu falo esse apelido para ele faz muito tempo, né? Ele disse que uma vez ele estava ele conta essa história, diz que ele estava nos Estados Unidos, na época desse 11 de setembro, aquela coisa toda, ele atende o telefone e sou eu. Bin Laden! Eu falo, Turim, pelo amor de Deus, daqui a pouco vão me prender aqui. E eu sempre brinco com ele, chamando ele de Zac Bin Laden, né? Mas isso é um apelido nosso. Não, mas literalmente, ele explodiu aí. Ele explodiu. E olha que o apelido eu dou para ele já tem uns 10 anos, agora que valeu, então. Vou contar um outro apelido que ele tem também. Melhor a gente não comentar. Bin Laden é público. Deixa quieto. Tá bom pro senhor, professor? Olha, eu na verdade eu gostaria que essa nossa bate-papo, essa nossa entrevista tivesse muito tempo, porque há Um vários papo de aspectos. boteco, né? Um papo de boteco, vários aqui, uma aspectos. resenha, E o né? assunto né? ele é Algo que tecnicamente você acha interessante interessante e colocar, faticamente professor? Eu acho interessante. que tem uma questão, André, se você me permite, Permite. a questão de como o Poder Judiciário, na sua avaliação promotor, se sente numa situação dessa. Porque a sensação que nós temos tido pelas declarações dadas é que o Poder Judiciário está se sentindo traído, né? Está saindo... Eu acho que é o mesmo sentimento partilhado pelo Ministério Público. Você Olha. se sente desconfortável na história. Por que desconfortável? Porque a estrutura judiciária, e ela envolve polícia, Ministério Público e poder, né, judiciário, a estrutura judiciária como um todo, nesse processo fica claro que ela foi usada, né, indevidamente usada, né, via de um artifício que acabou enganando o juiz, promotor, etc. Então é um sentimento ruim, ninguém gosta de se sentir ludibriado, enganado, né? E ainda mais numa coisa tão assim, sensível quanto os processos de interceptação telefônica, que são processos por natureza sigilosos, são processos onde a gente toma um cuidado até às vezes excessivo, são processos onde a lei já delimita determinados requisitos muito rigidamente. Então, assim, é onde você nunca gostaria de ter sido enganado. E no momento que você percebe isso, que foi enganado, gera esse desconforto. Tanto do Judiciário quanto do Ministério Público. Eu acredito que deve estar passando por esse mesmo desconforto a Polícia Militar. Certamente. Né? Porque ela tem ali, a maioria das pessoas que ali trabalham são pessoas que trabalham corretamente. A Polícia Civil. Então, realmente, o aparato judiciário se sentiu desconfortável com essa história. Eu acredito, André, que esse desconforto, esse se sentir meio traído, e isso é um sentimento que deve estar no alto comando da PM, no comando da Polícia Civil, né, no Judiciário e no Ministério Público, é algo que vai provocar naturalmente uma investigação profunda e rigorosa. Sim. E outra coisa, eu já disse isso aqui, mas é sempre bom frisar. O sistema de judiciário, o sistema de investigação, o sistema de inteligência, são sistemas que trabalham para o benefício da população. Claro, claro. Né? E nós temos então que preservar. Vocês já falaram muito aqui isso, mas é sempre bom reforçar. A generalização nesse momento, ela é muito ruim.
E eu digo aqui para você assim, com absoluta clareza, sinceridade e sentimento, de que assim, por parte do Ministério Público que atuou, eu conversei com os promotores que atuaram nesses processos todos, tudo para eles foi feito absolutamente dentro da legalidade. Tudo foi feito dentro, por isso o sentimento de desconforto do judiciário, foi feito com o objetivo de uma investigação mesmo, com o objetivo de eventual levantar dados, fatos, subsidiar ações penais, combater o crime. E aí, de repente, se descobre que foi inserido, né, fraudulentamente números que não deviam estar lá, e gera toda essa discussão, toda essa... Mas sabe por quê? Isso é muito É complicado. um momento errado, o Estado passa por crise, o país passa por crise, está todo mundo ferrado, Mas todo o que mundo que a gente tentando descobre? trabalhar. Na hora que você começa a decolar, você aborda, decolar e cai de bico no chão de novo. O Tribunal Eu de me Justiça sinto assim. Você está falando do presidente? nacional. Os dois, né? Os dois. Porque Que a nacional, o essa Temer- sua avaliação é bem O precisa. Temer tá ali, cai não cai. Né? Ao meu ver, caiu já era. Acabou o governo, fritou, derreteu. Aí vai envolver... E aqui o governo também começou a... E nós estávamos num momento Uma de situação reformas ruim, profundas, né? E na hora que você de tá legitimidade subindo- discutível, mas Necessárias. necessárias em muitos E aspectos. aí acontece tudo isso. E de repente vem essas coisas. Essa questão do Temer daria um outro programa, né? Daria vários. Vários, né? Mas Essa só do que- Temer tem muita gente que tem teses aí também, né? Até do judiciário. Não, os caras vazaram isso porque ia ter reforma, ou abuso de autoridade, não sei o quê. Vamos arrebentar com o cara logo e pronto, já não tem mais Mas nada. eu só queria fazer uma Vai saber. última observação, assim, o Tribunal de Justiça sabe que agiu corretamente dentro da lei, dentro das regras, o Ministério certeza Público disso. também, etc. Todos sabemos que ele agiu dentro das regras e dentro do que estava previsto, mas descobrimos todos que as regras não eram suficientes para coibir esse crime. Mas olha, esse é um outro sentimento, né, que a gente não deve incentivar, mas é aquela história do realista esperançoso. Exatamente. Se as regras fossem suficientes, a gente não precisaria de polícia, de Ministério Público, de juiz, porque as regras já estão aí. Né? Aqui no Brasil nós temos que ter o Infelizmente. fiscal do fiscal do fiscal, né? Infelizmente, A partir do momento que você precisa de um cartório, carimbar Claro um que as papel regras existem, para dizer que devem você é existir. você, Isso é um insulto, né? Você assina um contrato comigo, é uma eu tenho que ir no excrescência. cartório com um O terceiro. cartório tem que olhar carimbar pra para sua dizer que cara. você é você, amigo. Então, ó, É verdade. tem que ter polícia, né? Fazer É o quê? verdade. Promotor, algo que a gente não tenha conversado aqui, que o senhor queira esclarecer, Eu acho que não, explanar, acho que a fique à conversa vontade. foi muito tranquila, fluida. Acho que Apesar de o senhor ser corintiano, não bem tem o problema. assunto. A gente tem que gostar das qualidades. Como palestrino, tratei bem o senhor. Fez um esforço. Mas sim, agradeço a oportunidade, né? E sempre que precisar, estamos à disposição. A Cuca vai pegar. Vai pegar. Vai pegar. Pronto, obrigado. Eu quero entregar para o senhor aqui o presente do nosso programa, que é a caneca que eu falei para o senhor que o senhor ia ganhar no começo. Não é palmeirense. Não é palmeirense. Ela é vermelhinha, Vermelhinha. é azulzinha, Azulzinha. é do Repórter Oh, muito MT e obrigado. do Conexão Poder. Coloca lá na sua sala para tomar aquele cappuccino. tomar Tá bom? Vou tomar aquela aguinha. pinguinha, né, Gordo? Traz a pinguinha aí, acabou o programa, né, Gordo? pinguinha desse tamanho de caneca. Corintiano pode tomar uma pinguinha, né? Com Então certeza. traz a pinguinha para tomar. Professor, obrigadíssimo. André, eu que te Fazia agradeço. tempo que eu não te vi. É verdade. Eu agradeço a oportunidade. Eu que agradeço. E eu só queria fazer uma observação que a gente não deve pré-julgar esses oficiais, esses policiais que estão envolvidos. Eu acho que E eles vamos são os menos aguardar. culpados. Se fizeram, foi a mão de alguém. Muitos deles, como o Coronel Lesco, etc., são pessoas de uma reputação Sim. ilibada, pessoas que vieram, têm muitos serviços prestados ao Estado e a gente não deve pré-julgar. Com certeza. Se fizeram, ó, Guardar continência, o a andar mão de da alguém. carruagem. Exatamente. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado você em casa. Tchau, até a próxima. Paulo Zax, apareça, apareça. Votação perigosa. Conexão Poder. Oferecimento Mobile Escritórios. Maior criatividade por metro quadrado. Residencial Vale das Palmeiras. Seu apartamento rápido, fácil e incrível. Tubarão Esportes. A força do esporte. Realce Persianas para os ambientes mais charmosos. E Titânia Telecom. Soluções para conectar negócios e pessoas.